Olá, minha gente. Um grande abraço. O nosso encontro semanal. E eu fico satisfeito de vê-lo aí, sentadinho na poltrona. Você está em pé? Por que não senta? Programa hoje, como sempre, rapaz, super legal. Quero você, isso, senta. Como sempre, eu quero que você faça o nosso programa. O Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco. Pessoal, lógico que eu nem falei o tema, né? Apresentei o convidado, já estou querendo que você ligue, né? Mas é um tema que está abrangendo não só a costa da Mata Atlântica, né? Agora é período de chuva, essa coisa toda. Nós vamos falar exatamente com a Defesa Civil de Cubatão, hoje aqui representada à minha esquerda, pelo Genivaldo Linhares Brandão, né? O Brandão é Brandão, né? Isso. O Brandão, mais conhecido como Brandão. Ele é diretor de segurança do município e coordenador dos trabalhos pós-emergenciais de Cubatão. Brandão, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença aqui no programa Baixada em Foco e nós vamos falar, infelizmente, do acontecido, mas antes você vai me permitir, eu vou ser, entre aspas, um pouquinho mal educado, eu quero situar para mim, o telespectador que por acaso não mora em Cubatão, que é um município do estado de São Paulo, na região metropolitana da Baixada Santista, microrregião de Santos. Você sabe de quanta é a população de Cubatão? Eu também não sabia, mas está aqui no papel, eu vou dizer para você. 127.702 habitantes, distribuída numa área de 142,3 quilômetros, segundo dados de 2008. Na década de 80, foi considerada pela ONU, eu lembro, pior que eu lembro dessa época, como a cidade mais poluída do mundo. Nossa, hein? Que coisa negativa, né? Vai ter volta. Contudo, com a união de indústrias, comunidade e governo, porque ninguém faz nada sozinho, estou querendo falar da dengue, viu, pessoal? Já saí de uma parte para outra. Ninguém faz nada sozinho. Então, com essa união de indústrias, comunidade e governo, a cidade conseguiu controlar 98% do nível de poluentes no ar. Por isso, em 1992, ela recebeu da ONU o título de cidade símbolo da recuperação ambiental. Que bacana, que legal, né? Você sair de lá de baixo e vir parar aqui em cima é muito legal. Parabéns à comunidade, às indústrias, a esse pessoal todo. Com 700 metros de altitude, é abrigo de milhares de espécies de árvores e animais em risco de extinção, como a jaguatirica e a ave guará vermelho. A cidade possui parques ecológicos e manguezais preservados com praias em suas margens. Infelizmente, a gente vai falar agora da enchente, que lógico, você está sabendo o que aconteceu em Cubatão, porque as fortes chuvas do mês de fevereiro levou a cidade de Cubatão em estado emergencial. A cidade contabilizou 256 desabrigados. Pelo menos 980 famílias foram atingidas de alguma maneira pelas enchentes. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Cubatão, chegou a 27 o número de pontos de deslizamentos de terra e risco de desabamentos. A cidade decretou estado de emergência, o que possibilitou o pedido de ajuda ao governo federal para reparar os estragos. E é por causa disso que nós estamos recebendo, mais uma vez, estou sendo repetitivo, o Brandão, que é o diretor de segurança do município, coordenador dos trabalhos pós-emergenciais. Brandão, faltou alguma coisa? Eu até exagerei. Não, é um prazer estar com você, está tudo certinho, é isso aí mesmo. Estamos falando de uma situação, de um tema desagradável, né? Com certeza. Que é um desastre natural, pelo qual nós passamos aí nos últimos 60 dias, né? Já cruzamos aí a marca dos 60 dias no último dia 22 agora. Agora, ainda não chegando no assunto enchentes, que foi a razão principal do convite, da Defesa Civil aqui no programa, que coisa bonita, né? Primeiro Cubatão, eu lembro dessa época, você também deve lembrar, sim, né? Sim. Cidade mais poluída, e agora com 98% preservação de manguezais, eu acho que isso é uma lição para outras cidades, não só aqui do nosso país, não. Sem dúvida. De fora, né? Sim, com certeza.
E eu tenho um período de 23 anos, né, numa área industrial, no polo industrial especificamente. Eu trabalhei cerca de 27 anos. Ao longo desses 27 anos, a gente viu uma mudança de mentalidade muito grande do nosso empresariado. Porque quando você fala em preservação ambiental, você forçosamente está falando em investimento em equipamentos de controle ambiental. E o empresário, nos primeiros anos, né, que nós vivemos aí a criação da CETESB, enfim, não era muito voltado ao investimento nessa área, porque no curto prazo isso não traz um retorno, né? O empresário vai perguntar o que eu vou ganhar com isso, não é verdade? Então, mas é aquela história, você ganha na visão que a comunidade tem de você, como você passa a ser visto pela comunidade que te enxerga como alguém que produz respeitando o meio ambiente. E foi isso que a gente conseguiu experimentar nos últimos 25, 30 anos aí no município. Como você falou que você atuou em indústria, você Isso, atuou, né, durante sim. 27 anos, então eu me atrevo, não é o tema de hoje, mas eu me atrevo a perguntar. A CETESB, lógico, como você falou, né, começou a cobrar das indústrias, mas aquelas fumaças que eram jogadas, houveram filtros. Qual foi a ideia? E também, com certeza absoluta, o morador de Cubatão também, não só as indústrias, né? Sim. Embora eu acho que as indústrias era a maior razão da poluição naquela época, né? Sim, com certeza. Na verdade, houve um investimento muito grande nos equipamentos de controle ambiental de toda a espécie que você imaginar. Filtros manga, precipitadores eletrostáticos. A empresa onde eu trabalhei especificamente, por uma diferença de 3%, né, em relação ao limite de emissão permitido, ela fez um investimento de mais de 4 milhões de reais, né, colocando um equipamento, um outro filtro de mangas e um precipitador eletrostático na sua planta industrial para reduzir a emissão atmosférica, que cada planta tem a sua, né? Outro avanço nessa área foi a própria instalação de equipamentos de monitoramento para a CETESB. Hoje já existem indústrias, né? A indústria onde nós trabalhamos é uma delas, onde as informações de emissão vão para uma sala da CETESB, onde são monitoradas. Então, é como se a CETESB tivesse um fiscal 24 horas por dia na sua Alto planta. demais, tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Vamos voltar para o tema principal, né, que foram as enchentes em fevereiro. Foi em fevereiro, Dia 22 de fevereiro. E o governador esteve aqui. Vamos ver uma reportagem que foi gravada com o governador Geraldo Alckmin. O governador Geraldo Alckmin visitou o bairro da Água Fria, em Cubatão, que foi um dos mais atingidos pelas chuvas na Baixada Santista. Na ocasião, Alckmin anunciou a construção de casas para famílias atingidas, a reconstrução da estação de tratamento de água do bairro Pilões e liberou o auxílio moradia imediato para quem não tem onde ficar até que os novos apartamentos fiquem prontos. Mas nós estamos aqui para ajudar, né, para buscar uma solução no Estado, o que nós podemos fazer de rápido. Sintetizando, auxílio moradia para as famílias que estão sem moradia, rápida construção dos apartamentos, viabilizando os terrenos e a reconstrução da ETA aqui de Pilões. O governador ele deixou mais ou menos claro para que ele veio aqui, né? Para liberar verba. Foi isso, Branda? Para liberar verba para novas moradias. Especificamente, você está lembrado quando ele esteve aqui? Sim, ele na verdade ele se referiu aos dois bairros mais atingidos, que foram Água Fria e Pilões, né? A questão é que Água Fria já tem um programa habitacional em curso, né? Todas as moradias já foram mapeadas. Eles fizeram, né, ao longo dos últimos anos, 2 arrolamentos, né, que é o termo que se utiliza quando você vai lá, faz uma pesquisa com a família, você aponta todos os membros daquela família, quantos núcleos familiares você tem, enfim. Isso foi feito para todo o bairro, né? Então, existe um código, as placas chamadas placas brancas, placas amarelas, e uma última parcela de moradores sem placa, que foi de 2011 para cá, eu diria um acréscimo que houve no bairro. Mas o bairro Água Fria já tinha o seu projeto habitacional em curso, né? E à medida em que as unidades habitacionais estão ficando prontas, os moradores estão sendo removidos para essas novas unidades habitacionais. A gente sabe que existem ainda resistências, porque estamos falando de um bairro de 50 anos, né? Então as pessoas criam as suas raízes ali, a vizinhança, enfim. Mas
ali nós temos uma situação diferente de Pilões. Água Fria, além de já ter um programa habitacional consolidado, em andamento, né, é uma área de preservação ambiental. Existe uma decisão judicial já com trânsito em julgado, obrigando tanto o Estado quanto o município a desocuparem aquela área até 2015. Você está falando de Água Fria? Água Fria, especificamente. Mas já tem um projeto, né? Então Sim. Eles não vão ficar sem moradia, né? Não. Agora, Pilões não tinha, né? Não havia ainda um projeto definido. Ainda que até 2007 o CDHU estivesse construído ali um cadastro que tinha cerca de 650, 660 famílias, o bairro ainda não contava com um programa habitacional definido, o que foi anunciado por ele nesse momento. Então, as pessoas que não tinham ainda, no curto prazo, a possibilidade de ir para uma nova unidade habitacional, ficariam no auxílio moradia, o chamado auxílio moradia. Ele veio para exatamente falar isso, né? Exatamente. Olha, enquanto você, principalmente você de Cubatão, não faz a sua pergunta, eu vou fazendo as minhas aqui, tá? Ó, tá aqui embaixo, olha aqui, ó. O e-mail ou então o telefone. Ligue para cá, principalmente você de Cubatão, que tem parente em Cubatão, né? Faça a pergunta, aproveita que o Brandão está aqui. Eu não sei responder suas perguntas, mas o Brandão com certeza sabe. Brandão, o município calcula que necessita de 13 milhões para se recuperar dos estragos causados pelas enchentes. Que tipo de ajuda o município já recebeu? Na verdade, esse número foi corrigido, né? Foi feita uma revisão e esse número caiu para 6 milhões. Nós já tivemos... Caiu para menos? Sim, 6 milhões, porque foi feito, na verdade, é uma realidade nova para nós, a figura desse tipo de ajuda do Ministério da Integração Nacional. E nós tivemos que nos adequar a certas regras, né, que são previstas lá nos manuais do Ministério. Então você tem basicamente ações para socorro, assistência e restabelecimento no primeiro momento. E você tem depois ações de reconstrução num segundo momento. Então esse, digamos, primeiro R$1 milhão que nós recebemos e dos quais nós temos que prestar contas, né, nós temos aí contados a partir do dia 22 de fevereiro, data do desastre, 90 dias para promover a prestação de contas desse primeiro R$1 milhão e que foi basicamente empregado nessas ações de assistência, assistência, restabelecimento e socorro às vítimas da enchente. Eu vou aproveitar, vou engatar a segunda pergunta aqui, que é praticamente o mesmo caminho que nós estamos indo pela primeira Inquisição. Como está a situação dos desabrigados? Quantos são ainda? Bom, hoje, graças a Deus, não temos mais os desabrigados conosco nos nossos próprios. Nós chegamos a ter mais de 300 famílias nos nossos abrigos, né, em 2 abrigos especificamente, mas hoje, graças a Deus, já não temos mais essa realidade. Já estamos aí com o último desabrigado, salvo engano, no último final de semana, o seu Nelson, aliás, um idoso, que foi encaminhado já também para um acolhimento. Era o último desabrigado que nós tínhamos conosco. Não, você tocou num assunto que eu acho interessante, né? Se não polêmico, né? Já vou chegar lá. É lógico, uma pessoa que você falou, tem gente que mora no bairro, eu cismei que é Água Branca. Água Branca é em São Paulo. Água Fria. Água Fria. Né? Água Fria. E a pessoa está 50 anos morando lá, que seja até 30, né? 30, 40, 35. É uma situação complicada, já está acostumado, já conhece a formiguinha que fica ali do lado, né? Ele já sabe de tudo, a árvore, etc. e tal. Como é que vocês estão agindo com isso que você acha que vocês não têm o poder de polícia, não pode chegar, se a pessoa tiver numa situação de risco, né, Brandão? Acho que não tem como você chegar lá e falar, olha, o senhor vai sair daí. Como é que vocês estão agindo nesses casos? É o convencimento, né? Não existe na outra palavra. forma. É a forma mais efetiva, eu acho que a mais e a de melhores resultados, né? É o convencimento, efetivamente. Porque você sabe que você cria vínculo, né? Numa região, vizinhos, e quando da remoção, não necessariamente o morador vai ficar num núcleo ali, num núcleo habitacional, onde ele vai poder ter os seus mesmos vizinhos, né? Isso muito provavelmente não irá acontecer com a maioria deles.
mas em face da realidade, né, do risco iminente, sobretudo eu falava de Água Fria com uma realidade que é muito mais ambiental do que de risco iminente, e temos o caso de Pilões, que é, no nosso entendimento, pior ainda, né, porque ali nós temos, além do rio, né, que várias edificações estão construídas ao nível da margem desse rio, você tem o talude que fica logo acima num segundo nível, né, onde está o chamado caminho dos Pilões. Vamos explicar para o telespectador o que é o talude? Uma ribanceira? Isso, você tem um morro, né, com vegetação, naturalmente, mas que na presença de um alto índice pluviométrico você não consegue segurar. Tanto que nós tivemos ali, no dia do desastre, tivemos um deslizamento bastante importante, e tem registros, nós temos ali os relatórios tanto do IPT quanto do Instituto Geológico, que acompanhou a Defesa Civil Estadual e a própria Defesa Civil Nacional, que também mandou 2 técnicos para acompanhar, sobretudo, os 3 primeiros dias subsequentes ao desastre conosco ali. E com a enchente, a gente sabe, né? Não são águas tratadas, vem motivo para um monte de doenças, inclusive a leptospirose. Vamos dar uma chegadinha à reportagem que foi feita. Vamos lá. As catástrofes naturais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos, além de danos materiais, trazem também prejuízo à saúde. Nessas ocorrências, a leptospirose pode ser a doença de maior incidência. Por isso, o Serviço de Vigilância à Saúde de Cubatão orienta os moradores que, ao sentirem qualquer mal-estar, procure o serviço médico mais próximo de sua residência. Quem fala sobre a doença e seus sintomas é a epidemiologista Luciana Rosman. A leptospirose é uma doença que é causada por uma bactéria que chama leptospira, que está presente na urina dos ratos contaminados. E essa é uma doença que ela se manifesta de 5 a 14 dias em média após o contato com água contaminada, mas ao mesmo tempo também ela pode demorar aproximadamente 1 mês para se manifestar. E os principais sintomas que o paciente pode sentir, febre, dor de cabeça, dor no corpo e uma dor forte na panturrilha, que é a batata da perna. São os sintomas mais comuns de aparecerem após esse contato com água de enchente ou lama mesmo da enchente, e pode aparecer até 30 dias após o contato. Luciana explica que a demora na procura pelo serviço médico pode levar à morte. O importante na leptospirose é o paciente procurar rapidamente o médico, para que tenha um diagnóstico precoce. E assim a gente evita os casos mais graves, que levam à insuficiência renal, hemorragia pulmonar e podem levar o paciente a óbito. O ideal é não entrar em contato direto com a água suja ou a lama. A gente solicita a todas as pessoas que tiveram contato com a enchente e apresentem alguns desses sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo, que procurem rapidamente um serviço de saúde mais próximo da sua residência. E caso ocorra outros episódios de enchente, que precise ter contato com essa água de alguma maneira, que usem botas, mesmo que quem não tem bota, que use sacos duplos nos pés, nas mãos, para evitar esse contato com a água ou com a lama da enchente. Estou escutando aqui, o telefone está começando a tocar. Já tenho aqui a pergunta do José, 3786 de Cubatão, não é? Telefone 3786. Hoje com os prefixos com a portabilidade, né? Você pode... Até escrever um centro, mas não... Ah, não, está aqui, cidade de São Vicente, desculpe, o erro foi meu, né? E você vai responder já a pergunta do José, ele pega pesado, viu, Brandão? Qual a solução definitiva para Cubatão sair do buraco, sair da lama? José, sai daí não, tá? Pessoal, continue ligando, fazendo as suas perguntas. Aproveita. Deu para ver por essas imagens mais ou menos o que aconteceu com água pela cintura, dentro das casas, cobrindo praticamente o carro inteiro. Estou exagerando, mas eu vi ali na roda traseira toda coberta, quase entrando no carro. Foi isso mesmo, Brandão? Sim. Essas imagens do carro, inclusive, são no estacionamento em frente à prefeitura. Nós tivemos ali. Ali não foi o ponto de maior alagamento. Eu acredito que os bairros... Ali não foi, você está dizendo que ali foi. não foi, Tivemos pontos com maior alagamento, inclusive por conta do nível, né, desses bairros em relação ao próprio braço de mar. Nós tivemos, na verdade, listados 16 bairros afetados. Somados aí os moradores desses bairros, né, para fins de preenchimento do chamado FID, que é o Formulário de Informações de Desastre, um documento exigido lá pelo Ministério da Integração Nacional,
nós tivemos aí praticamente 50% da população afetada em maior ou menor grau. Nós estamos falando de cerca de 60 mil pessoas afetadas. Hoje o município, trazendo os dados atuais aí do IBGE, nós temos 118.720 dados de 2010. Se você considerar um aumento aí a cada ano de cerca de 1.000 habitantes, é o histórico que nós temos desde os anos 80, aumentamos aí cerca de 1.000 habitantes por ano, nós teríamos hoje perto de 120 mil habitantes. Nós estamos falando de 50% da população que foi afetada. Não com a violência, eu diria que os bairros Pilões e Água Fria o foram, mas algumas casas em outros bairros tiveram a entrada de água nas suas garagens, nas suas salas, aqueles primeiros cômodos, enfim. Nós tivemos alagamentos em cerca de 16 bairros do total da cidade. Eu falei para você em off agora, antes de começar o programa, né, que nós temos uma conhecida que ela não conseguiu retornar a Cubatão naquele dia. Não tinha... Na verdade, ficou um caos. Eu pessoalmente acompanhei, junto com um colega do gabinete da prefeita, o primeiro resgate de famílias de Água Fria. Nós tivemos que entrar pela refinaria Presidente Bernardes, né, com a devida autorização. Entramos por ali e saímos no segundo portão, o portão que fica em frente à usina termoelétrica, e dali seguimos para Água Fria e trouxemos cerca de 50 pessoas no primeiro movimento que nós fizemos de resgate de pessoas. Trouxeram o quê? De caminhão, trator? Num ônibus. Um ônibus, conseguiu chegar lá? Sim, conseguimos por esse caminho alternativo por dentro da refinaria, porque ali no caminho até a Fabril, naquele trecho logo próximo ao Cruzeiro Quinhentista, nós temos uma depressão. Sim. E ali nós tínhamos água cobrindo praticamente um veículo pequeno inteiramente. Agora vou colocar você na história, Brandão. Você já tinha participado de um ato desse? Não com essa função, né? Nós já vivemos uma situação parecida em 68 e 72, né? Mas em 68 a situação foi mais complicada e eu moro em Cubatão, mais do que de fevereiro agora? Não, na verdade, nós não tínhamos esses bairros, né? Nos anos 70, meados dos anos 70, nós não tínhamos ainda os bairros com essa população. Hoje nós temos em Água Fria cerca de 1.050 famílias, o total, já devem ter deixado o bairro algo em torno de 300 famílias, mas ainda temos ali pelo menos 700 famílias, e em Pilões devemos ter hoje cerca de 930, 950 famílias, aí considerado a última estimativa de congelamento. Já me passaram aqui para esse primeiro bloco, mas vamos continuar, pessoal, nós vamos continuar. Faltam 2 minutinhos, então vou aproveitar. Mandando um abraço também, deixa eu já falar aqui. Opa, eu já sei quem é, não precisa pegar. O senhor Noel Donondina mandaram um grande abraço para a gente e também para o nosso entrevistado. Mas antes de encerrar esse primeiro bloco, eu gostaria que você respondesse ao José, que ele é de São Vicente, deve ter algum parente em Cubatão, obviamente, né? Qual a solução definitiva para Cubatão sair do buraco e da lama? José. Bem, eu diria que se nós estamos falando especificamente de uma questão habitacional, porque o que ocorre é que o cidadão, ele não tendo condições de conseguir o seu domicílio, a sua moradia num local digno, num local seguro, ele vai buscar uma outra região, busca uma área de invasão, uma área de preservação ambiental, porque não tem condições financeiras, às vezes, de conseguir fazê-lo num bairro já urbanizado. É uma tarefa difícil, né? Não existe, eu diria que não existe resposta definitiva, não há solução definitiva para Cubatão, a exemplo de outros tantos municípios no país inteiro. Esse é um problema que não somente Cubatão vive, é um problema vivido pelo país inteiro. Nós temos histórico de reintegrações de posse, a própria Polícia Militar nos relatou assim, uma grande agenda de reintegrações de posse que são consequência de problemas de natureza habitacional, né? Um grupo de pessoas invade uma região, invade uma edificação abandonada, invade uma área de preservação ambiental e aí constrói ali a sua moradia, ali permanece por alguns anos, às vezes
vamos dizer, com a omissão do Estado, né? Influenciando em outros Sim, fatores, né? Exatamente. E depois reclama para si serviços, né? Aí chega a iluminação, chega a água, chega o telefone, e ali aquilo se transforma num bairro, enfim. E aí nós temos um problema. Aí depois vem o Ministério Público e nos pede para desocupar o bairro, enfim, aquela área, e aí tá desenhado novamente o problema. Então, é um trabalho bastante difícil, é desafiador, porque se nós não tomarmos cuidado, nós estamos enxugando gelo. Porque se você não congela, né, as áreas de invasão, não faz o devido Ninguém controle... conseguiu enxugar gelo ainda. Pois é. Então, é um desafio, é um grande desafio, eu diria. Ô Brandão, é por causa exatamente disso que, pensando no meio ambiente na região da Baixada Santista, a NET está lançando o Preserve, que são programetes que serão veiculados nos intervalos da NET Cidade, como vai acontecer daqui a pouco. Abertura e encerramento é a música cedida gentilmente pelo Macaco Prego, a produção dos voluntários Miriam Vicente, Cristina Oliveira e André Cavaleiro, assistente de produção é a Sofia Fioramonte, cinegrafista, edição e finalização, nossa, sobrou tudo para o Fábio, hein? Fábio Reis de Abril, cinegrafista, edição e finalização, ainda contando com a participação do cinegrafista Alexandre Ramos. Agora, nos intervalos do programa, o nosso Preserve. O nome já fala, Preserve, eu volto daqui a pouquinho. Do céu, beirando ao mar. Esse condomínio aqui hoje, ele é ponto de referência para a construção civil no Brasil, porque ele é o primeiro a utilizar energia eólica, ele é o primeiro a utilizar painéis para captação de energia solar móveis, ele tem um dos maiores reservatórios para água de chuva, todo o telhado foi criado para otimizar essa captação da água, ou seja, usar os recursos da forma mais inteligentemente possível e com isso reduzir, na medida do possível, o grande impacto que a construção civil tem do ponto de vista de consumo de madeira, de ferro e todos os demais insumos que fazem parte desse importante segmento da economia, um dos que mais empregam, mas que precisa cada vez mais seguir essa tendência de buscar uma construção mais sustentável, mais equilibrada e com menos dano ao meio ambiente e também com um gasto, porque isso tudo que vocês viram se traduz em uma taxa de condomínio e um custo condominial menor. Então você fecha o ciclo, você reduz o consumo, você tenta chegar perto de uma construção sustentável, ao mesmo tempo que você oferece para o futuro morador um custo menor para ele morar. Olho pro azul do céu, beirando ao mar. Essas aqui são as placas fotovoltaicas, elas transformam a radiação solar em energia elétrica e elas são as únicas, por enquanto, no Brasil com o sistema de rastreamento automático do Sol. Na medida que o Sol se desloca, a placa vai girando por meio de um sensor e vai se posicionando da melhor forma possível para captar a radiação. Ele tem um braço pneumático, cada conjunto desse, que faz com que elas girem e se posicionem da melhor forma possível para captar o máximo de radiação solar. Olho pro azul do céu, beirando ao mar. Olha, minha gente, o tempo passa, o tempo urge, ninguém consegue segurar o tempo, né, Brandão? Mas tem horas que era bom largar o tempo, né? Sem dúvida. Mas tem horas que você queria segurar o tempo, né? Que tem um monte de coisa para falar, mas eu vou fazer um pequeno. Pessoal, é um pequeno comentário. Até o Brandão comentou comigo aqui, um assunto lá de Cubatão. Que legal. Tem horas, Brandão, que você fica... Não posso falar mesmo, né? Não é palavrão. Você fica pé da vida com o ser humano, joga sofá no canal, lixo na rua.
Você fica invocado com o ser humano. Mas quando você vê uma coisinha dessa, uma coisa bacana dessa daí, te glorifica, né? O seu ego levanta, não é? Com certeza. E a gente está falando de energia renovável, né? Energia aproveitar limpa, a chuva. né? Estão reclamando que não vai ter mais água no mundo. Vamos aproveitar a chuva, pessoal. Né? Com certeza. Não, é que a gente quer moleza, né? ideias... Desculpa os termos que eu estou usando, Brandão. É que a gente quer abrir a torneirinha lá, tá, a aguinha lá, né? Se possível até quentinha, né? Bom, pessoal, tá, eu tenho muita coisa para falar. Vamos ligando para cá. Você agora que chegou em casa, quer rever o programa? É simples, pessoal. Se você perdeu, ou quer rever, ou quer gravar o programa, você vai no www.youtube.com/Aribese. Está aqui embaixo. Lá tem quase 200 programas, tá bom? E as nossas reapresentações, pessoal que gosta de acordar cedo, segunda-feira próxima agora, às 6h30 da madruga, às 6h30 da manhã. E mais próximo ainda, mais próximo agora, na sexta-feira, essa sim, às 9 horas da manhã. Ah, também tem o Facebook, não dá para falar. Tem o Facebook, pessoal, vamos prestigiar o Facebook do Baixada em Foco? É facebook.com/Baixada em Foco. Facebook, tem aí? Tem, tá ali. O Luiz está ligado em tudo que eu falo. Também utilidade pública faz parte do nosso programa, pessoal. A Cássia, presta atenção, você sabe que eu gosto de brincar muito, etc e tal, mas agora é uma notícia séria, tá? A Cássia Cristina de Souza de Jesus está internada na Santa Casa de Santos, necessitando de doadores de sangue. Ela é cunhada da nossa voluntária aqui, a Madeleine. Ah, mas qual é o sangue? É tipo A, tipo B? Você indo doar o sangue, eles deve ter reserva, aquele sangue que a Cássia Cristina precisa, e será doado a ela. Chega lá e fala assim, olha, eu quero doar sangue em nome de Cássia Cristina de Souza de Jesus. Cássia Cristina, vá lá e doe. O que mais eu tenho que ler? Eu tenho que ler rapidamente aqui. Vai haver dia 18 de maio, está longe ainda, né? A partir das 20h30, o 5º aniversário do Rancho Folclórico da Associação Atlética Portuguesa. Se você já quiser começar a adquirir os convites, o telefone são os seguintes: 9776-1235, 9776-1235 ou 3231-2617. Eu disse 3231-2617. Eu quero convocar os ex-alunos da Associação do Martim Afonso, dia 26 de abril. 26 de abril, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Sexta-feira, 20 horas, no auditório do Martim Afonso, a Rua José Bonifácio, 102, no centro, em São Vicente. Haverão palestras com a professora Marisa Moura, professora Maria Nazaré Guimarães Cardoso, a Vilma Terezinha Fernandes de Andrade e o mediador será o professor doutor José Miguel Wisnik. Compareçam, vai rever aquele colega de classe, ou então aquele colega que participou na época junto com você. Dia 26 de abril, no auditório do Colégio Martim Afonso de Souza. Está aqui o endereço, tá? Eu falei e não falei por via das dúvidas. Rua José Bonifácio, 102, Centro, em São Vicente. Vamos para as perguntas. Ô, senhor Ademário, um grande abraço, obrigado por você ter ligado. Boa noite para mim, boa noite para o convidado, ele é do Campo Grande, o seu Ademário. Quais os programas, Brandão, emergenciais que estão sendo colocados em prática? Bom, no momento, o que ocorreu? Nós tivemos o desastre natural e, basicamente, o que nós estamos fazendo agora são aquelas ações ligadas ao restabelecimento. O socorro às vítimas já passou também, agora há ainda algum grau de assistência, né, que são os três eixos aí para esse primeiro momento de assistência às pessoas, né, a todos os desabrigados. Diria assim que a parte crítica já passou, né, agora nós estamos entrando na normalidade, né. Nós tivemos um período grande de desabrigados, né, nós quase 60 dias aí tivemos desabrigados conosco, né. Os desalojados chegaram
próximos aí dos 980 famílias, né? Tivemos aí basicamente 1.000 famílias desalojadas. Onde é que vocês alojaram todo esse pessoal? Bom, nós basicamente utilizamos do Centro Esportivo Castelão, onde nós abrigamos a maior parte das pessoas. Nas primeiras semanas, nós utilizamos o Colégio Júlio Conceição, que é um colégio estadual, utilizamos uma escola municipal ali na Praça Getúlio Vargas, que é uma escola nossa, e também tivemos a cessão de um espaço da Igreja dos Mórmons, isso nas primeiras semanas. Cerca de 15 dias a 20 dias depois, nós concentramos as famílias em basicamente 2 locais, o Castelão e a Associação dos Deficientes, lá no sítio Cafezal, onde nós dividimos praticamente 80 a 100 famílias na associação e o restante ali no Castelão. Com esse assunto, a pergunta que eu vou te fazer agora é praticamente, mas não é igual que você acabou de responder. Vamos pensar no futuro agora, Brandão, no futuro. Para os moradores da área de risco, quais os projetos a curto ou a longo prazo que estão sendo pensados ou executados? Bem, nós temos 2 situações bastante críticas que são Água Fria e Pilões. Água Fria, como a gente mencionou no começo do programa, já tem um projeto habitacional em curso. Pilões entrará a partir de agora neste mesmo tratamento. Mas isso não ocorre no curto prazo, né? Você não consegue disponibilizar cerca de 950 mil unidades habitacionais, né? Na verdade, se somarmos os 2 bairros, nós teríamos a necessidade de 2.000 unidades habitacionais aproximadamente. Nós temos 2 problemas. O tempo para você construir esse tipo que não é menor do que 18 meses, 20 meses. Mas existe já verba destinada a isso? Na verdade, hoje o governo do estado está em tratativas com o município para a obtenção de 2 áreas, né? O governo do estado está negociando com o município 2 áreas onde ele deverá construir conjuntos habitacionais que absorvam aí essa demanda, sobretudo de pilões, né? Uma vez que, de alguma maneira, as unidades habitacionais disponíveis irão, no médio prazo, aí, absorvendo aí aquele efetivo de famílias que está ali em Água Fria. É lógico, depois de tudo isso, o Brandão falou, você leu na imprensa o que aconteceu, a prefeita deu um depoimento e nós vamos mostrar a você. Vamos lá. Uma sexta-feira que vai marcar para sempre a vida das pessoas que estavam em Cubatão na tarde do último dia 22 de fevereiro. O que parecia ser mais uma chuva de verão acabou se tornando uma das maiores tragédias ocorridas na cidade. Os alagamentos afetaram principalmente toda a área urbana, porém a situação mais crítica foi no bairro da Água Fria, onde a inundação atingiu quase 3 metros. Parte da estrutura da Ponte Preta foi levada pela enxurrada. Como muitas famílias não puderam ir para suas casas devido aos estragos das inundações, a Prefeitura providenciou um alojamento provisório no Centro Esportivo Castelo Branco, além de outros locais espalhados pelo município. No Castelão, centenas de pessoas estão sendo atendidas pelos funcionários da Prefeitura de Cubatão e por voluntários que chegam a todo momento para ajudar. Senti assim na obrigação de vir ajudar um pouquinho, já que eu não estava fazendo nada e nem consegui trabalhar pelo fato do que aconteceu aqui. E assim, pode acontecer com qualquer um. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com familiares, aconteceu com pessoas que eu conheço. Eles vêm buscar tudo o que eles perderam. De certa forma, a gente não vai poder dar tudo o que eles tinham, mas a gente pode ajudar a recomeçar. É de fundamental importância as pessoas serem voluntárias, estarem juntas lá com a população que foi acometida dessa catástrofe, para estar passando uma palavra de amor, de apoio, de carinho, isso é de fundamental importância. A prefeita Márcia Rosa decretou o estado de emergência na manhã de sábado. Cubatão é uma cidade que tem 148 mil quilômetros de extensão, uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Eu diria que metade da população foi atingida por essa enchente terrível, que só tem comparação
com 1968 e outra de 1972. Agora, alguns bairros, como Água Fria, Costa Muniz, Pilões, foram totalmente destruídos. Água Fria tem 1.000 moradias, 1.000 unidades habitacionais, todas elas chegaram, a água subiu a uma altura mínima de 2 metros, as pessoas perderam tudo e o que as pessoas puderam salvar, que é o mais importante nesse momento, foi a vida das pessoas. No sábado, a prefeita esteve na Água Fria e no caminho de Pilões para ver de perto a situação dos moradores. São pessoas que perderam documentos, móveis, eletrodomésticos, buscam energia para limpar o que restou, esquecem a angústia e o cansaço. Eles não perderam a esperança. Não pode mesmo, né? A única coisa que a gente não pode, aliás, né? Vamos amenizar um pouquinho, vamos, esse clima normalmente pesado. Nunca se case com uma mulher chamada Esperança. Você sabe por quê, Brandão? Por quê? Ela é a última que morre. Mas vamos voltar, eu fiquei impressionado, eu também, como todo mundo, vi muitas imagens, mas essa imagem aérea que eu vi agora, você tendo a noção da extensão que abrangeu a enchente, sim, não é? Chocante, né? Aquela imagem ali aérea é Pilões, né? Exatamente aquilo que nós estávamos comentando. Nós entendemos que Pilões, aliás, é uma área de muito maior risco do que Água Fria por conta do talude. Porque quando você fala de inundação, quando você fala de água, vamos usar uma expressão, e foi uma realidade para algumas pessoas, você pode pular dentro de uma geladeira e se salvar. A geladeira vira um barco para você, como efetivamente ocorreu com algumas famílias. Nós tivemos relatos de desabrigados que comentaram que saíram dentro da sua geladeira. Então, desculpa te interromper, então geladeira serve para muita coisa, porque também naquele incêndio estrondoso lá em Santa Marina, houve uma moça que se salvou, eu li, não sei se vocês leram, ela quando viu aquela fumaça contagiante da minha, ela abriu a geladeira, colocou dentro, puxou o ar, saiu, ela se salvou dessa maneira. A geladeira não serve só para gelar, não. Pois é. Né? E quando você fala de terra, que é o caso do morro que nós temos em frente ali, que numa chuva forte pode ter escorregamentos, pode ter deslizamentos, você imagine a situação, é aquilo que nós vivemos lá em Teresópolis, né, no Rio de Janeiro, aquela região toda sofreu ali o soterramento das pessoas. Sim. Então, nesse caso, você não tem salvação. Você imagine 2 horas, 3 horas da manhã, todos dormindo numa residência e você sofre ali o impacto de toneladas e toneladas de terra sobre você. Esse realmente é um cenário do qual não se consegue escapar, né? Então, por isso que a gente coloca que Pilões é uma área que, tanto quanto Água Fria, precisa da remoção, mas eu diria mais por conta do risco iminente do que por ser uma área de preservação ambiental. Vamos mudar um pouquinho de foco, mas não é mudar muito, não. Outra epidemia que está acontecendo aqui na costa da Mata Atlântica agora, ex-Baixada Santista, é a dengue. Não é muito o teu setor, mas você tem alguma ideia como é que está a dengue em Cubatão? Como você falou, não é a nossa pasta específica, mas nós temos acompanhado o trabalho do secretário André Takagoshi, né, o nosso secretário de Saúde, a doutora Adelaide também, que é da Vigilância Epidemiológica. Tivemos oportunidade de ir em reunião de secretariado, ouvir o relato do trabalho que eles estão fazendo. O município, em função do número, né, já de casos registrados, também decretou a epidemia, o estado de epidemia, a exemplo de outros municípios, né, vizinhos aí. E é uma outra tarefa também, um outro desafio que tem que contar com a população, você concorda? Esse, sem dúvida alguma, muito mais do que qualquer outro, né, eu diria nesse momento, a consciência de os ralos, a água parada em qualquer local, os vasos de plantas, enfim, aquilo que a gente já tem visto, né, as caixas d'água, né, sem as tampas, enfim. E é impressionante como um mosquitinho, né, tão pequeno pode derrubar um ser humano, eventualmente até levar a óbito, isso, né? Pode até matar. Pois é. Sabe o que acontece, Brandão? É impressionante. E eu me coloco nesse meio, tá bom? Já estou me colocando nesse meio. Como nós, seres humanos, achamos o seguinte: Brandão, dengue não
vai acontecer comigo. Pois é. Não é? É um pensamento, eu acho que quase que unânime, né? Sim. Não, imagine, isso aí não vai acontecer comigo. Aí acontece, você vê que você estava errado. Quais são as últimas normativas que vocês estão tomando lá em Cubatão, nesse momento, depois de tudo isso que foi falado? É a sequência de um trabalho? O que está acontecendo? Agora, basicamente, o que está sendo feito em função de uma liberação emergencial de recurso para os abrigados, nós estamos aí no curso de um prazo de 90 dias, que já se iniciou em 26 de março, onde nós vamos ratificar as informações dos moradores desses bairros afetados, sobretudo Água Fria e Pilões, eu diria com maior intensidade Pilões, efetivamente, onde a Defesa Civil está em campo, fazendo laudos das edificações que apresentam ainda, né, edificações que nesse momento estamos identificando como oferecendo algum risco para a permanência dos moradores. Essas residências estão sendo marcadas, estão sendo sinalizadas e posteriormente são demolidas na medida em que essas famílias entram no programa de auxílio moradia. Então, a contrapartida imediata para que a família ingresse no programa de auxílio moradia é a efetiva demolição ali da sua casa. Porque se nós não o fizermos, infelizmente, nós sabemos que isso ocorre, teremos uma outra invasão e aí o problema permanece, né? E se ela oferece riscos para ela oferecerá para o outro também. Enfim, então é uma providência que precisa ser adotada de imediato. Estamos trabalhando basicamente nesse momento na construção definitiva deste cadastro, validando as informações dessas pessoas, porque nós infelizmente também tivemos aí, lamentável, mas tivemos a má fé de algumas pessoas que se apresentaram como moradores de bairros onde elas eventualmente por saber, por notícias, enfim, se apresentaram como moradores e para entrar efetivamente lá no auxílio moradia, né? E agora está sendo feito aí, eu diria, um filtro, né, nessas informações, porque senão não há recurso financeiro que suporte aí a demanda, né, que vem. E primeiro você tem que privilegiar quem já morava na... Sem dúvida. Isso não resta dúvida nenhuma. Você falou lá atrás, engraçado que só agora a mente da gente é interessante, né? Aqui o computador, aqui todos nós, é super interessante. Eu me lembro que você falou em placa amarela, placa branca. Eu era para perguntar naquela ocasião, esqueci. Quais são os significados dessas placas? É maior perigo, menor perigo ou não? Não, na verdade é uma estratégia que o CDHU utiliza para sinalizar os momentos em que ocorreram os arrolamentos. Ou o congelamento também pode ser assim entendido. Em 2007 ocorreu um primeiro congelamento do bairro, então são placas brancas nos imóveis. Em 2011 ocorreu um segundo congelamento, foram as placas amarelas. Tem placa mesmo? Você vai lá no imóvel e tem uma placa? Você tem vários imóveis, inclusive com os laudos que nós estamos gerando na Defesa Civil, registram essas placas, né? Algumas pessoas, pelo receio de serem levadas, essas pessoas carregam consigo. Muitos dos abrigados conosco estavam com a sua plaquinha lá, em função do receio de que algum desavisado venha e retire a sua placa do seu imóvel e passe a, de alguma forma, se legitimar no direito de receber o auxílio moradia ou eventualmente a unidade habitacional. A placa dá direito ao auxílio moradia. Na verdade, a placa ela define setores, é uma codificação toda própria do CDHU, uma estratégia própria deles, que define ali a localização, como se fosse um georreferenciamento. Né? E onde fica essa placa? Na frente? Ela fica no imóvel, fica ali na fachada do imóvel e alguns retiram, né, guardam consigo. Quando ela é exigida, eles mostram ali para o profissional, principalmente os assistentes sociais, que visitam o bairro e estão aí fazendo esse trabalho de arrolamento, que é a chamada pesquisa de número de pessoas na residência, quantas crianças, pessoas que trabalham, quantos núcleos familiares efetivamente estão ali naquela edificação, porque existem os desdobros, né, os chamados desdobramentos. Uma família começa com um determinado número, depois
uma filha que estava grávida e tem um filho, é um segundo núcleo familiar, vai ser a mesma unidade habitacional ou uma segunda unidade, enfim. Existe aí uma previsão também, dentro de uma metodologia toda própria, para se aferir também esse crescimento natural de um congelamento nos bairros. Brandão, eu vou te dar um tempinho, Pois não. porque para falar para o amigo e amiga telespectadora, você falou agora há pouquinho, quando ele notar que está correndo um determinado risco, ele vai ligar para onde, vai falar com quem, e-mail. Enquanto isso, eu vou falar no Facebook, agora está em moda, né? Está em moda, né? Nós aqui da NET Cidade, nós dos canais ABCDM, Baixada Santista, Americana e Região, temos um Facebook para todos esses para esses canais da NET Cidade. Anote aí, facebook.com, nenhuma novidade, né? /voluntários NET Cidade. Vou repetir, facebook.com, que é o normal, /voluntários NET Cidade. Qual é a vantagem ali? A vantagem é que, através desse Facebook, você se comunica com os seguintes canais. ABCDM, né? Que é o canal 27 digital e o 12 analógico. O nosso aqui, Baixada Santista, que tanto digital como analógico é o canal 10, e o de Americana e Região, que lá o 26 é o digital e o 8 é o analógico, através do nosso Facebook. Não precisa entrar no Facebook da Americana, do ABCDM, não. Por esse Facebook, você entra em contato com todos esses canais. Mais um serviço da NET para você. Está começando a deslizar, estou notando, está correndo muita água ali do lado da minha casa. O que é que eu faço, Brandão? 199. Nós temos o telefone da Defesa Civil, que é o 199, né? Um telefone de 3 dígitos, é um telefone de emergência. Nós temos plantões 24 horas por dia, nós temos equipes, né? Que fazem turnos de revezamento e estão 24 horas por dia à disposição da comunidade. Eu queria ressaltar que em regiões como estas, né, existem treinamentos que são feitos, na verdade, antes do período chuvoso, né? A Defesa Civil, lá pelos meados de julho, né? Junho, julho, nós começamos um trabalho de treinamento, né? São feitas palestras, são feitas orientações para as pessoas, para observarem sinais característicos, né? De uma porta que começa a emperrar quando abria normalmente, um estalo, uma rachadura, enfim, movimentação de terra anormal, né? Para que as pessoas já se apropriem de determinados sinais e passem a trabalhar de forma proativa, né? E não somente reativa em relação ao evento. Então, existe um trabalho que começa em junho, julho e vai até novembro aproximadamente, que é o período imediatamente anterior ao período de chuvas que nós temos aí, que se estende às vezes até março, meados de abril. Não foi o caso, não foi o nosso caso esse ano, mas muitas vezes ocorrem aí períodos de chuva até meados de abril ainda, né? É um período, sobretudo novembro a março, nós temos aí começando... É o período de chuva? Período de chuva, novembro a março? Sim, lá... Então, as águas de março de Elis Regina tem sentido? Exatamente. Aliás, é muito comum a gente lembrar, né? Em março, aquelas últimas chuvas pesadas de verão que ocorrem no mês de março, realmente são aí a característica da letra da música, efetivamente. Então, nós chegamos no finalzinho do programa, agora chegar nas perguntas. Eu vou tentar. O Douglas de São Vicente, saber se os imóveis em Cubatão baixou ou desvalorizou. Não tenho percebido isso. Na verdade, nós tivemos, eu diria, uma especulação que tem ocorrido para a locação de imóveis. Porque o que ocorre? As pessoas recebem o auxílio moradia e esses valores são públicos, né? São valores que conhecidos por todos. E aí o mercado imobiliário começa a sofrer aí um aumento, né? Nos valores, né? A especulação começa a elevar os valores de aluguéis. Hoje são praticados 2 valores de auxílio moradia. Existe o auxílio moradia convencional, que é inicialmente numa parcela de R$ 1.200 e subsequentes de R$ 400. E existe o auxílio moradia emergencial, que é uma parcela inicial de R$ 1.000, o chamado Novo Começo, e parcelas mensais de R$ 300. Então,
Em função desses valores, aí os corretores de imóveis, os donos de imobiliárias, de imóveis, enfim, começam a inflacionar os preços e as pessoas começam a ter dificuldades para... Mas eu não identifico aí a desvalorização dos imóveis em função dessa realidade. Ou estão fazendo assim para mim, olha lá para a sua esquerda assim, eu não sei se estão me dando um tchau ou é para mim terminar o programa. O Walter mandou um abraço aqui para a gente, a Natália de Santos agradece o Brandão pelas suas palavras sábias e eu sinto... pessoal, 1º de março próximo agora, feriado, Dia do Trabalho, estaremos reprisando o trabalho. Eu falei do trabalho. 1º de maio. Caramba, estou atrasado. Obrigado, Beira. Obrigado. Quer ter que me dar um programa assim, você... Brandão, muito obrigado. 1º de maio, reprise da entrevista com o prefeito Bira de São Vicente. Foi ótimo falar com você, porque eu tenho certeza que eu aprendi e o telespectador também, Brandão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, agradecendo ao Brandão, a você, aquele abraço e até depois do feriado. Mas tem programa no feriado 1º de maio, reprise do prefeito Bira. Tchau, gente. Valeu.